Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, santo somente é o Senhor. Querido e excelso Deus, cremos no que cantamos. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. Tu nos fales ao coração por meio da Tua palavra e a atuação do Teu Espírito. Em nome de Cristo. Amém. Esperamos, pela graça de Cristo, que em breve tenhamos aqui os microfones sem fios. Queridos, você já desejou, ou vocês já desejaram, um feliz sábado para a pessoa que está do seu lado? Se você ainda não fez, por favor, faça agora. Muito bem. Se alguém lhe perguntasse como é o céu, qual seria a sua resposta, Paulo? Vou repetir. Se alguém te perguntasse como é o céu, qual seria a sua resposta? Qual a cidade mais linda que você já visitou? Alguém aqui vai por acaso dizer que é Gramado? Qual o lugar no mundo, que você gostaria de morar? Hein, Winnie? Depois que você terminar seu curso de administração, qual é o lugar do mundo que você gostaria de morar? O teu céu é Porto Alegre. Imagine se de repente Deus fosse o arquiteto e o construtor de Porto Alegre. E como se não bastasse, o prefeito dessa cidade. Como seria Porto Alegre? Seria bem diferente. Queridos, como é o céu? A Bíblia diz que o céu é um lugar real. Nós encontramos nas páginas do Novo Testamento 276 referências sobre o céu. São quase 300 referências sobre o céu. Em algumas situações, quando a Bíblia fala sobre o céu, está falando de vida eterna.
O que me deixa encantado é que o céu, mais do que o destino de todos os salvos, de Adão até a segunda vinda de Cristo, o céu é o destino de todos os salvos. Mais do que o destino, o céu deve ser um estado de espírito no presente. O céu deve ser uma motivação espiritual para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Pôncio de León, ele era governador de Porto Seguro. E o fato, melhor, Porto Rico, isso no século XV, e ele soube que havia água da vida em algum lugar do mundo. E os exploradores espanhóis assinalaram a direção desta ilha onde existia a água da vida. Tomando esta água, ele teria juventude eterna. O fato, queridos, é que a história registra que ele deixou tudo para trás e, juntamente com 3 caravelas, sangrou o oceano em rumo à terra da água da vida. Chegando em determinada ilha, ele enfrentou oposição, enfrentou conflitos por causa dos nativos e teve então que retornar para a sua terra. Por causa de uma ilusão, ele deixou tudo em busca da água da vida. Queridos, sinceramente, quando você crê em uma coisa, você crê em alguma coisa, você é capaz de dar a vida por ela. Sim ou não? Quando cremos, somos capazes de dar a vida, de deixar tudo por isto, por entendermos que é algo incomparavelmente melhor e superior. Foi exatamente o que ele fez. Quando um determinado filósofo e célebre agnóstico estava às portas da morte, ele lamentava para onde a filosofia o havia conduzido. Ao encontrar-se às portas da morte, ele disse: estou desesperado e angustiado. Quem sou e para onde vou? A minha alma não tem paz. Quando você não sabe para onde vai, como fica a sua situação ao deparar-se com os últimos momentos da sua existência? E esses últimos momentos, eu não quero ser dramático, eu quero ser realista. Mais cedo ou mais tarde, esses últimos momentos vão chegar. Uma questão existencial que não pode ser ignorada em nossa vida, não tem como. Eu entendo que nós temos que viver nos preparando para a morte e morrer preparados para a vida. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Eu entendo exatamente desta forma. Então, por favor, como é o céu? Vamos abrir o compêndio de Deus e vamos fazer uma reflexão sobre isto. Inicialmente, vejamos aqui no livro de Colossenses, o conselho do apóstolo Paulo. Livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos abrir a palavra de Deus um pouco mais do que de costume. Versículos 1 e 2, a palavra assim nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai o que, queridos? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? De Deus. Paulo faz menção de um lugar real, onde Cristo vive assentado à direita de quem? De Deus. No versículo subsequente ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da onde? Da terra. Uma proposta espiritual tremenda. O que Paulo está propondo é que você pense nas coisas que são lá do alto, que você pense nas coisas de valor e projeção para a eternidade, e que além de pensar, de refletir, que você busque e viva de acordo com exatamente suas concepções à luz da revelação. Suas concepções sobre o céu devem estar submetidas às revelações, porque ninguém tem como, do ponto de vista natural e humano, descrever o céu. Então a nossa imagem, conhecimento do céu está completamente baseado na palavra de Deus. E de acordo com o que nos foi revelado, reflita sobre isso, pense sobre isto. E uma vez que os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos, comportamento e relacionamento, esses pensamentos farão a diferença na sua vida no presente. Ellen White diz o seguinte: se nós queremos ser santos no céu, primeiro temos que ser santos na terra. Talvez santidade, bem como também sofrimento e serviço, não seja tão atrativo para você, mas nós veremos no Apocalipse que faz parte da preparação para a vida eterna, o serviço, o sofrimento e a santidade. E queridos, o interessante aqui, nesta proposta do apóstolo Paulo, é que quando nós pensamos nas coisas que são lá do alto, nós elevamos o nosso nível de vida, a nossa qualidade de espiritualidade. Ela ganha no momento em que você tem uma perspectiva de futuro e de vida eterna. Aquela criança, ela morava próxima do cemitério e mais de uma vez durante o dia ela tinha que passar pelo cemitério. Alguém a observava e ficava impressionado com a tranquilidade daquela criança. E o fato, queridos, é que em certa ocasião a criança foi abordada e aquele homem lhe perguntou se ela não tinha medo de passar pelo cemitério. Ela disse: não tenho medo. Mas por que você não teme? Porque minha casa fica do outro lado. Queridos, o nosso lar é eterno. Ele de fato fica do outro lado. E nós temos razões inteligentes para crermos na vida eterna e para crermos em um novo céu e uma nova terra. E nós vamos apresentar daqui a alguns instantes que esta fé no novo céu e na nova terra, esses pensamentos sobre as coisas do alto, são no mínimo uma iniciativa inteligente para você que já terminou sua faculdade, que já fez mestrado e doutorado, para você que não quis fazer nenhuma faculdade. Independente disto, à luz da Bíblia, nós podemos pensar nas coisas que são lá do alto e temos razões inteligentes para isso. Amém? E aí nós nos deparamos com um homem extremamente culto que nos fala a respeito do que ele viu. Ele, na realidade, menciona o que viu e não entra em detalhes. Por favor, Bíblias abertas em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. A palavra assim nos diz, a partir do versículo 1, o seguinte: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações de quem? Do Senhor. Aqui nós temos o Apocalipse de Paulo. A palavra revelações vem exatamente da palavra apocalipsis. E aqui nós temos o Apocalipse de Paulo. Um Apocalipse que ficou encoberto durante 14 anos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O fato é que nós precisamos ter visões e revelações do Senhor em nossa vida, à semelhança do apóstolo Paulo.
Amém? E como nós temos essas revelações do Senhor? Através da palavra. Nós precisamos hoje, no século 21, sermos guiados profeticamente e pensarmos biblicamente. O cristão que não pensa biblicamente, que não é guiado profeticamente, ele terá dificuldades em sua espiritualidade. E nós precisamos, como nunca, tomarmos a decisão de priorizar a Bíblia em nossa vida, a fim de que, a semelhança do apóstolo Paulo, nós tenhamos as revelações do Senhor para a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. E o texto nos diz no verso subsequente: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Queridos, era costume dos rabis judaicos usarem a terceira pessoa no lugar da primeira pessoa. Quando Paulo afirmou taxativamente, conheço um homem, ele estava usando a terceira pessoa, mas se referia a si mesmo. E Paulo usou este recurso, este método, de usar a terceira pessoa no lugar da primeira para não se gloriar, para não correr o risco de se orgulhar. Porque o que ele vai declarar a seguir poderia induzi-lo à ostentação. E, queridos, por favor, como adventistas do sétimo dia, sejamos humildes como Cristo. Evite a ostentação. A ostentação nos leva ao orgulho. A ostentação alavanca o ego e nos deixa susceptíveis às tentações. A autoglorificação anula o triunfo da cruz em nossa alma. Quando de repente você se depara diante de uma pessoa que se orgulha de quem ela é, do que ela tem e do que ela faz, saiba que essa pessoa tem muito pouco de Cristo em sua vida. Saiba que a confiança dessa pessoa não está no Senhor, está em si mesma e na matéria. E essas pessoas geralmente são ostensivas e orgulhosas. E os orgulhosos são muito sensíveis. Os orgulhosos também são muito passíveis de resvalarem na sua espiritualidade. Nós não temos razões para sermos orgulhosos. Isso é inapropriado para a nossa vida cristã. Uma vez que tudo o que somos, temos e fazemos é pela graça de Deus. E em Deuteronômio, no capítulo 8, versos 17 e 18, existe um apelo. Eu gostaria que você abrisse o compêndio de Deus nesse texto, depois a gente retorna. Por favor, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. O irmão Domício, leia para a gente, por favor. Deuteronômio 8, versos 17 e 18. Existe aqui, desde os dias de Moisés, um apelo para que nós sejamos extremamente equilibrados. E cuidado, queridos, para vocês não se orgulharem das coisas espirituais. Paulo aqui estava tomando um cuidado para não se orgulhar das coisas espirituais. Existem pessoas que se orgulham de serem humildes. Eu estou quase que preparando um diploma do humildão para dar para essa pessoa. Quando nós nos orgulhamos de coisas espirituais, corremos o risco de cair em pecado. Em certa ocasião, um maometano de oração foi surpreendido pelo diabo, que o acordou para ele orar, diz a fábula. E ele ficou intrigado: por que o diabo me acordou para eu orar? E afirma-se que um anjo do Senhor veio ao seu encontro e disse-lhe: para que você não falhe e tenha sempre do que se orgulhar. Pessoas que de repente se orgulham de sua vida de oração, que se orgulham porque não falta um dia de culto, que se orgulham porque são fiéis dizimistas. Cuidado para não se orgulharem das coisas espirituais. E Paulo estava tendo esse cuidado. E veja a recomendação de Deuteronômio 8, 17 e 18. O que é que diz, irmão Domício?
Amém? Muito bem, retornando então para 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que esteve aonde? No 100º céu, não é isso? Onde ele esteve? No 3º céu. Quando você anda de avião, você atinge o 1º céu, um pouco ali acima das nuvens. Quando você está andando de avião, você está no 1º céu. Privilégio este que Paulo nunca teve. Quando, no dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pisou na Lua, ele alcançou o 2º céu. Interessante que 9 anos antes, no dia 25 de março de 1961, o presidente John Kennedy, falando para o Congresso americano, apelou para que os Estados Unidos, até o final da década de 60, pudessem então conquistar essa proeza no mundo astronômico. E de fato, no dia 16, os 3 astronautas saíram de Flórida, nos Estados Unidos. 4 dias depois chegaram na Lua, passaram 2 horas e 45 minutos, e aí surgiu aquela célebre frase de Neil Armstrong, qual foi mesmo? Um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Algumas pessoas pensam que esta frase ela foi pronunciada de forma inspirada naquele momento. Ela tinha sido elaborada com meses de antecedência. E o próprio Armstrong perguntou ao seu irmão o que ele achava desta frase. E inicialmente a frase dizia: um pequeno passo para um homem, que era ele. Um grande salto para a humanidade. Mas no momento ele trocou um homem por o homem. Armstrong se orgulhava de ter chegado aonde? À Lua. De ter pisado ali. Não obstante, Paulo esteve aonde, queridos? Esteve aonde? Paulo esteve no 3º céu, no centro do universo, no trono de Deus. E no versículo 3 ele então diz: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu de quem? De Deus e dos anjos, palavras inefáveis, segredos não revelados, aos quais não é lícito ao homem referir. Isso ele guardou durante 14 anos, ou seja, 6 anos depois da sua conversão. Durante 14 anos ele guardou para si esses segredos inefáveis que lhe foram revelados por ocasião desta visão, quando ele esteve no paraíso e teve uma visão gloriosa do céu como lugar real. Queridos, pare agora e pense: aquele que desceu num cesto por mãos humanas foi arrebatado para as alturas e para o centro do universo pelas mãos de Cristo. Veja o capítulo 11, verso 33. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aquele Paulo que foi perseguido, aquele Paulo que corria risco de perder a própria vida, havia planos humanos para o seu assassinato. Agora Deus então o soergue e lhe mostra que existe um plano divino para a sua vida e um plano eterno. Deus tem um plano eterno para a tua vida. Você pode descer em um cesto, mas você será arrebatado pelas mãos do Senhor para o paraíso. Você pode sofrer aqui nesta vida, você pode sofrer quedas nesta vida, você pode lamentavelmente descer nesta vida, mas em Cristo você subirá para a vitória e para a eternidade. Veja as coisas que Paulo sofreu. Paulo sofria, queridos, nutrindo e cultivando em seu coração a bendita esperança de um novo céu e uma nova terra.
Ainda no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele nos diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Versículo 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Diante desta escala, ou desta relação de sofrimentos que Paulo sofreu ao longo de décadas, ele dá um suprassumo que nos dá uma ideia de tudo que ele sofreu. Paulo enfrentava o sofrimento com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Como você enfrenta o sofrimento? Você tem revelações do Senhor para a sua vida, que te dão sustentabilidade na fé, que te passa a mensagem, a verdade de que as coisas deste mundo são passageiras, transitórias e efêmeras, que você tem um inferno a evitar e um céu a ganhar. Você cultiva a esperança da vida eterna. Você tem a fé de que pela graça de Deus o teu destino é o céu e que a morte será apenas para ti uma sala de espera para a eternidade. Assim Paulo enfrentava o sofrimento e durante 14 anos ele guardou esse segredo consigo mesmo. 20 anos depois da sua conversão, Paulo então revela onde ele esteve. Queridos, o céu mais do que um destino deve ser uma motivação para a nossa vida espiritual. Por isso, em 1 João 3,4, o apóstolo diz que quem tem essa esperança a si mesmo se purifica. Amém? O céu também pode ser um estado de espírito, porque quem tem o Filho tem a vida. Conforme 1 João capítulo 5, versículo 12. Então, nos vem agora uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: como é o céu? O apóstolo João nos tenta descrever no livro do Apocalipse, sim ou não? E ele fala sobre a Nova Jerusalém. Mas, queridos, como nos diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, por favor, 1 Coríntios 2, 9. O texto bíblico aqui nos diz algo extraordinário, que apesar do esforço do apóstolo João, ele não consegue expressar de fato o que é o céu. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vai muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Por mais que você pense em coisas sobrenaturais, extraordinárias, incríveis, é muito mais do que você pensa ou imagina. Mas ainda assim, João também viu, e ele descreve o que ele conseguiu visualizar. Então, por favor, abramos o compêndio de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 21. Bíblias abertas em Apocalipse capítulo 21. Aqui nós temos então a descrição do Apocalipse sobre a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, a partir do versículo 10.
e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem? De Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e juntos às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é o que, queridos? De comprimento e o que mais? Iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Lembre-se de que um estádio são 206 metros. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Essa cidade ela tem mais de 600 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Você pode imaginar uma cidade com essas dimensões? Ela é menor um pouco do que a metade dos Estados Unidos. Ela é maior do que os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Pernambuco juntos. Essa cidade tem 600 quilômetros de altura. Os maiores prédios do mundo têm 1 quilômetro de altura. Já é uma obra arquitetônica excepcional. Agora vocês imaginem uma cidade com 600 quilômetros de altura. A 150 quilômetros você já atinge o espaço sideral. 600 quilômetros de altura. É uma cidade onde cabe várias vezes a população do mundo, de 7 bilhões de seres humanos. Essa cidade ela tem capacidade para comportar bilhões de seres humanos. Aí você então diz, pastor, como é possível haver uma cidade como esta? Vocês já imaginaram se nós tivéssemos que transportar esta igreja daqui para o centro de Porto Alegre? Seria uma tremenda mão de obra, sim ou não? Vocês já viram uma casa sendo transportada? Agora vocês imaginem uma cidade sendo transportada do centro do universo para este planeta. É o que a Bíblia está dizendo. Você acha isso incrível? Queridos, por favor, razões inteligentes. As maravilhas do presente nos dão provas convincentes de que Deus tem poder para realizar as maravilhas do futuro. Eu vou te declarar mais uma vez, olhe para mim, e se eu estiver errado, por favor, levante a sua mão e me corrija aqui e agora. As maravilhas do presente nos dão razões inteligentes para crermos que Deus cumprirá as maravilhas do futuro. A nossa galáxia, que é apenas uma entre mais de 400 bilhões de outras galáxias, ela foi chamada de Via Láctea a primeira vez pelos romanos no 2º século da nossa era. Em nossa galáxia, enxergava-se apenas 5 a 7 mil estrelas. Hoje sabe-se que existem mais de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Em nossa galáxia, para você sair de uma extremidade para outra, na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, nesta velocidade você dá 8 voltas em torno da Terra em 1 segundo. Na velocidade da luz, para você sair de uma extremidade para outra da nossa galáxia, você leva 100 mil anos. De Adão até hoje, no cômputo bíblico, você estaria em apenas 6% da viagem. De Adão até hoje. Na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. E existe uma estrelinha que é apenas de 5ª grandeza, chamada Sol. Eu não vou nem falar em Antares. Uma estrela de 1ª grandeza. Entre 100 bilhões de estrelas você tem o Sol. Mais de 300 vezes mais
mais de 300 vezes maior do que a Terra. Muitas vezes mais pesado do que o planeta. Está a 146 milhões de quilômetros de distância. A sua luz chega aqui em apenas 8 minutos. Se nós estivéssemos 1% mais próximos do Sol ou 1% mais distantes, não haveria vida nesse planeta, você não existiria. Você não estaria hoje aqui. A precisão matemática do Criador. O Deus que fez o Solzinho, que é um entre 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, que é um entre 400 bilhões de outras galáxias, esse Deus que fez o Solzinho, pode ou não fazer a Nova Jerusalém? Sim ou não? Por isto, Hebreus 11, verso 10, diz que ele é o arquiteto e construtor desta cidade. As maravilhas do presente me dão razões inteligentes de que ele pode cumprir as maravilhas do futuro. Mas a pergunta agora não é como é o céu, queridos. A pergunta é como vivem os habitantes do céu. Mais do que isto, como as pessoas devem preparar-se para viver nesta cidade de forma eterna. O Apocalipse nos diz como. Apocalipse capítulo 22, queridos, versículo 14. As pessoas que estão se preparando para a vida eterna, para morar nesta cidade, novos céus e nova terra, nos diz o versículo 14 o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore de quê? E entrem na cidade pelas portas. Você pode imaginar o primeiro passo que você vai dar dentro da cidade? Quando você entrar dentro dessa cidade, afirma-se que teremos 3 grandes surpresas. Ainda ontem, na reunião de oração, comentávamos sobre isso. Pessoas que nós pensávamos que jamais estariam na vida, sabe, lá, e vão estar. E você vai olhar para a pessoa e dizer: você aqui? Eu não acredito. Pode acontecer isso? Sim ou não? Só não diga, por favor, quem são essas pessoas. Em contrapartida, você vai ter uma segunda surpresa, que na realidade será uma grande decepção. Pessoas que você pensava que estariam lá e não vão estar. E você vai procurar, dentre uma multidão incontável, pessoas de repente de sua família, pessoas de repente de sua rede de amizades, de sua igreja, que estavam aqui todos os sábados e que lamentavelmente não vão estar lá. E de repente é o teu marido, de repente é a tua mulher. Ninguém achou graça nisso, né? Mas temos que ser realistas. Mas por que não estarão lá? Por causa disso aqui. Não lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não foram justificados pela fé, não viveram pela graça de Deus. E a graça sem obediência é uma desgraça. A terceira grande surpresa vai ser você estar lá. Olhar para si e dizer: não é possível. Eu estou aqui. Essa será das 3 a maior surpresa, é você estar lá. Ninguém diz amém? Novos céus e nova terra. Queridos, como nos preparamos para entrar nesta cidade? Nos preparamos vivendo a justificação pela fé, onde a suficiência da cruz de Cristo é mais do que necessário para a minha redenção. Quando eu olho para mim, não vejo como ser salvo, mas quando eu olho para Jesus, o Filho de Deus, estendido entre os céus e a terra, pendurado no madeiro do perdão, não vejo como me perder.
Você não tem razões plausíveis, inteligentes, para perder a vida eterna diante de tão grande salvação. Louvado seja Deus por isso, amém? Segundo, de acordo com o Apocalipse, nos preparamos para entrar nesta cidade, queridos. De acordo com os versículos 6 e 7. Disse-me ainda, estas palavras são o quê, queridos? Fiéis e verdadeiras. Nós não estamos falando de ilusão, de utopia, de fantasia. Nós estamos falando de algo real. As coisas invisíveis são tão reais e concretas quanto as coisas visíveis. Não se engane. Pensai nas coisas que são lá do alto. Buscai as coisas que são lá do alto. O fato de você não ver não quer dizer que não existe. O que há de coisas que não vemos e existem, e por revelação, nós sabemos do Senhor que essas coisas são verdadeiras e fiéis. Não há nada mais verdadeiro e fiel do que a palavra do Senhor. E o texto aqui nos diz ainda mais, queridos, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como nos preparamos para entrar nessa cidade? Como? Guardando a palavra. O Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Queridos, Abraham Lincoln disse: eu sou homem de um livro só, a Bíblia. Como nunca, no século 21, onde as pessoas assistem mais do que leem, nesta geração digital, na contramão do mundo, nós precisamos dedicar tempo à leitura da Bíblia. E mais do que ler a Bíblia, nós precisamos praticar a palavra na família, na alimentação, nos nossos relacionamentos, na saúde, em todas as dimensões da nossa existência. Por favor, queridos, precisamos pensar biblicamente, precisamos ser guiados profeticamente. Estaremos na contramão do mundo, mas estaremos nas mãos de Deus. E nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, para a vida eterna, por meio da palavra. Não negligencie a Bíblia em sua vida. Não negligencie momentos com Deus em sua vida. Que a Bíblia assuma prioridade. Troca o Facebook pelo Face Jesus. Por favor, passe mais tempo com Deus, pela sua graça e o seu poder. Queridos, você só pega na Bíblia no sábado? A Bíblia é prioridade em tua vida? Você tem vergonha de levar a Bíblia para a faculdade? Você tem vergonha de levar a Bíblia para o seu ambiente de trabalho? Em alguma área da sua vida você tem sido apenas ouvinte e não tem sido praticante? O texto bíblico nos mostra em Apocalipse 22, são as últimas palavras. Nos preparamos para a volta de Cristo guardando a palavra. Amém? Vivendo pela graça e pela fé e guardando a palavra. Mais do que isso, existem 3 expressões aqui que são repetidas por Jesus. Por favor, versículo 3, diz assim. Versículo 3 nos diz assim, última parte: os seus servos o servirão. Serviço. Versículos, por favor, 11 e 12. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Santidade. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. 3 palavras que começam com a letra S: serviço, sofrimento e santidade. Estas 3 coisas não podem ser ignoradas por nós. Amados, entendamos uma coisa: nós não fomos chamados do mundo para a igreja
para ficarmos sentados no banco de uma igreja. Nós fomos chamados para servir e fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Não se enganem, pessoas que só estão preocupadas com a sua vida moral, pessoas que não estão preocupadas em ajudar o próximo, pessoas que cruzam os braços e não são servos, essas pessoas precisam reconsiderar a maneira como estão se preparando para a segunda vinda de Cristo. Vou te dar um exemplo simples. Num dia que nós fizemos aqui o apelo para ajudar na praça, uns 5 se levantaram. No domingo de manhã nós tínhamos aqui mais de 20. Ninguém diz amém? Nós estamos precisando de secretárias para as salas, as classes da escola sabatina. Estamos com dificuldade de conseguir uma secretária para cada classe da escola sabatina, queridos. Há mais de um ano, nós estamos tentando várias pessoas para serem pastores de igrejas em miniatura chamadas classes de escola sabatina. Já vai para quase um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E não conseguimos. Se não há uma predisposição interior de servir ao Senhor, é de se reconsiderar a sua espiritualidade. Olhe nos meus olhos e eu te faço uma exortação pastoral. Os negligentes, os indiferentes, os que não são servos, não estarão nesta cidade. Porque quando a graça de Deus se derrama sobre um ser humano, ele é motivado espiritualmente a servir. Ele entende que o sofrimento é inevitável e que mais importante do que o sofrimento é como ele reage no sofrimento. E ele se apega com Deus. E ele sabe que a santidade não caiu de moda, que ele precisa investir na santidade. E ser santo é amar a Deus e as pessoas. E quando as amamos, guardamos os seus mandamentos. Sim ou não? Santidade, sofrimento e serviço. Não ignore essas 3 coisas. Não ignorem. Senão você vai estar perdido. Você vai ser um daqueles que a gente pensava que estaria lá e não vai estar. É com você mesmo que eu estou falando. Não dá para você continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Você sabe o que eu estou te dizendo. Que Cristo possa te encantar e mudar o rumo da tua vida. Graças a Deus que apesar de tudo que você fez e vem fazendo, você está aqui. Graças a Deus. Que enquanto você está aqui, Deus pode dar um giro de 180 graus na sua vida. Amém? E Jesus disse que deixe o joio crescer junto com o trigo. Porque quem é trigo um dia pode se tornar joio. Quem é joio um dia pode se tornar trigo. Portanto, nenhum de nós está absolutamente seguro. Sabendo disso, que sejamos humildes e totalmente dependentes de Deus. Eu não ouço um amém? Mas como eu havia dito para vocês, há uma expressão que Jesus aqui repete 3 vezes. Por favor, queridos. Versículo 12, qual é a expressão? No versículo 12, eis que venho sem demora. Versículo 20, qual é a expressão? Eis que venho sem demora. E versículo, por favor, deixe-me encontrar aqui, versículo 7. Qual é a expressão? Eis que venho sem demora. Jesus afirma 3 vezes aqui, eis que venho sem demora. E vamos ser realistas, já se passaram 2000 anos, né? Isso não é demora? Já se passaram 2000 anos. Porque Jesus ainda não veio, queridos. Somente um homem nos responde essa pergunta, nem Paulo, o Pedrão. Abra a palavra. Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Alguém pode abrir em Abacuque 2, 3? Quem pode abrir aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 3? Quem pode abrir em Abacuque, capítulo 2, versículo 3? Elias, Abacuque 2, 3. De que, querida? 2 Pedro, capítulo 3.
versículos 8 e 9. Evandro, dê para a gente, por favor. Por favor, o que é que diz 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9? Segundo Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. O que é que nos diz a palavra? Queridos, Deus não está limitado pelo tempo e o espaço. Ele criou o tempo e o espaço. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como o quê? 1000 anos. Então, 2000 anos e nada para Deus são a mesma coisa. Ele não está limitado pelo tempo. Agora, por favor, entenda mais uma coisa. Quantos de nós aqui, se Jesus tivesse voltado há 10 anos, não embarcaria para o arrebatamento? Então ele tem retardado para te dar tempo, para ver se de repente você cai em si e dá uma chance para o Espírito Santo, para que Jesus triunfe em tua vida. Então Pedro aqui nos apresenta 2 razões. Primeira, Deus não contabiliza o tempo como eu e você. E segundo, Deus está dando tempo para você. E Abacuque 2:3, o que é que nos diz, Elias? Toca a trombeta em Sião. Não tardará, certo o quê? Então, por favor, Ele vem. Ele vem, queridos. A palavra nos dá a segurança de que o Senhor vem. Mas entendamos uma coisa. O céu é Jesus. O que seria do céu sem Cristo? Eu experimentei isso esses dias. Minha esposa passou quase 30 dias longe de casa. Paguei os meus pecados e passei cheque pré-datado. É bom para você valorizar. A casa sem ela não tem sentido. Quem dá sentido àquela casa é ela e a chupetinha, a Alana. Dão sentido àquela casa. As pessoas dão sentido às coisas. Não são as coisas que dão sentido às pessoas. Isso te diz alguma coisa? Não é o céu, queridos, é Jesus. E Jesus é tudo. Veja o que nos diz aqui o Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o que mais? E o fim. Por favor, deseje a vida eterna, porque Jesus vai estar lá. Alimente essa expectativa, amplie essa perspectiva, porque Jesus vai estar lá. Que a graça de Deus se derrame sobre a sua mente e o seu coração. Que o Espírito Santo faça pulsar em tua alma a vontade de estar lá, de estar com Cristo. Que a semelhança de Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, você possa dizer, queridos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo estava nos últimos momentos de sua vida, na prisão de Mamertina, em Roma. Nero havia ordenado a sua morte, ele seria degolado. E diante dessa situação, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8,
aquele que visitou o terceiro céu disse taxativamente: combati, completei, guardei, e agora a coroa da justiça me está, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, inclusive a você, quantos amam a sua vinda. Aquela senhora memorizava textos bíblicos, muitos textos bíblicos, gostava de recitá-los e deixava as pessoas encantadas com a sua memória. Gradativamente ela foi perdendo a memória, esquecendo os textos, mas esse texto ela não esquecia. Nos últimos momentos de sua vida, ela foi se esquecendo do versículo 7 e só recitava o versículo 8. Foi esquecendo-se do versículo 8 até que finalmente ela não se lembrava de mais nada. E aí ela só dizia uma coisa: Ele, somente isto. Ele, Jesus, é tudo. Nós vamos ouvir agora uma música. Eu faço um apelo a você, para que Jesus de fato te encante, para que Jesus desperte em você o desejo da eternidade e de tão grande salvação pela sua graça. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação.
só pela intercessão do céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Venha para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Ainda existe graça. Jéssica, eu fico às vezes pensando na última pessoa que vai passar pela porta da graça. A última pessoa, ainda existe graça. Obrigado, Jéssica. Queridos, não queira ser essa última pessoa, mas existirá. Que a graça de Deus se derrame sobre o seu coração por meio da sua palavra. Que você tenha tomado no silêncio da sua alma a decisão de se preparar para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa esperança te dê força, te dê razões para estar cada vez mais próximo de Cristo. Que você saia hoje daqui louvando a Deus por tão grande salvação. Fiquemos em pé para a oração. Santo, bendito, maravilhoso Deus e Pai, louvado sejas em Cristo pelas revelações do Senhor, pela visão que tem nos dado de um novo céu e uma nova terra. Louvado sejas pelo conhecimento destas revelações, que faz a diferença em nosso coração. Está tudo feito, Senhor. Nós cremos em Tua pessoa, em Tua palavra, em Teu poder, em Tua promessa. Nós cremos de que sem demora o Senhor há de vir. Que amemos a vinda de Cristo. Que sintamos saudades de Jesus. Que cultivemos em nossa mente e coração, por meio de reflexões, a vida eterna. Que Tu sejas com cada um de nós, ó Deus, aumentando a nossa fé e aumentando a nossa paixão por Jesus Cristo. Que entendamos que mais do que um destino, o céu é uma motivação. O céu é um estado de espírito, porque o céu é Jesus. E Ele é quem dá sentido, Ele é tudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Louvado sejas pela grandeza excepcional
da pessoa de Jesus Cristo. O homem já chegou no primeiro e no segundo céus, no terceiro só por meio de Cristo. E nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aproveite, abrace a pessoa que está do seu lado e nos encontramos então no próximo culto.
Senhor.